Olá, meus amigos e meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar do Grupo Espírita Garimpeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos a cada domingo, a cada semana, para o nosso encontro com Jesus. O encontro da família com Jesus. Esse momento ímpar em nossas vidas, porque dedicamos um pouco do nosso tempo, um pouco de nós mesmos, ao estudo dos ensinamentos do Cristo. É muito importante levarmos esse momento aos nossos lares, para que nós possamos, assim, começar uma semana mais harmoniosa, conectados com as esferas superiores, as esferas espirituais superiores. Então não vamos esquecer do recipiente com a água, que será fluidificada durante o estudo pelos nossos guias espirituais. Vamos dar início com a nossa leitura, a leitura preparatória do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel ao Chico Xavier. É a mensagem 46. Vós, entretanto. Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar nós mesmos. Paulo, em Carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Recebeu o sagrado auxílio do Mestre e subtrair a oficina da redenção é testemunhar ignorância extrema. Dar-se o Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Os templos terrestres, por ausência da compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode estender-se nas criaturas. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas vós, os que já sois fortes do conhecimento, não deveis repousar na indiferença entre os impositivos sagrados da luz acesa pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no ciclo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, meus amigos, interpretando as palavras do apóstolo Paulo, Emmanuel nos adverte, mostrando que todos nós, que já temos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, da sua doutrina, e nós espíritas, com os esclarecimentos que nos chegam dos guias espirituais, não podemos justificar nenhuma ausência, nenhuma fuga da seara do bem, do trabalho na seara do Cristo. Porque, como Paulo diz, que nós já somos fortes por essa bênção recebida de Jesus. E como fortes, não há nenhum tipo de justificativa para desertarmos. E diante daqueles que chegam até nós com desconhecimento, o que ele chama aqui de fracos, não devemos hesitar.
mas permanecer firmes e exemplificando. Então, meus amigos, façamos agora a nossa prece inicial. Elevar nossos corações, a nossa mente ao alto, para que os guias espirituais, os benfeitores espirituais, cheguem até nós. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos para mais uma reunião de estudo e assim pedimos a vossa bênção para que sejamos sustentados durante o estudo. Que a nossa reunião possa transcorrer de forma harmoniosa e com a ajuda dos vossos mensageiros de infinita bondade. Sei conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, hoje as nossas reflexões se referem ainda ao Sermão da Montanha, aos ensinamentos ditados por Jesus no Sermão da Montanha. E hoje ele nos diz: pelos seus frutos os reconhecereis. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, os homens colhem uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa dá bons frutos, e a má árvore dá maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bom fruto será cortada e metida no fogo. Assim, pois, pelos frutos deles os reconhecereis. Mateus, no capítulo 7, versículo 15 a 20. Bem, aqui Jesus, mais uma vez, nos adverte sobre a hipocrisia que reina no mundo, que reina em todos os setores da vida terrena, inclusive nos segmentos religiosos, né? Jesus nos adverte, dizendo que sempre vamos encontrar pelo caminho os falsos profetas, os falsos intermediários, falsos meios, que sempre existiram em todas as épocas da humanidade. Na estrutura antiga, a estrutura do povo judeu, havia essa figura do profeta, né, nas suas tradições. E o que seria esse profeta no judaísmo antigo? Eram aqueles sensitivos, aqueles meios, como chamamos hoje até os paranormais. Na Judéia se conhecia como profeta aquilo que na Grécia se chamava de piton ou pitonisa. Indivíduos que eram dotados de uma certa condição psíquica para registrar a comunicação com os espíritos, né? O diálogo com os espíritos, que eram considerados divindade naquela antiguidade. Então, o profeta era exatamente aquele que tinha essa condição de entrar em contato com a espiritualidade, com os espíritos. Então, aos profetas era atribuído o dom de revelar o futuro, de modo que a palavra profecia e predições tornaram-se praticamente sinônimos. E assim ocorria essa consulta aos profetas, porque eles eram considerados de muita sabedoria, porque tinham essa possibilidade de revelar o futuro, de revelar coisas ocultas, de revelar exatamente os mistérios da vida espiritual.
Mas no sentido evangélico, o profeta é aquele indivíduo que tem a missão divina de instruir as criaturas, esclarecer as criaturas para o seu crescimento espiritual, revelar os dons divinos, os dons espirituais. No sentido evangélico, é exatamente essa ideia. O cidadão enviado por Deus com a missão de instruir as criaturas com relação às coisas ocultas, com relação à espiritualidade, ao mundo espiritual e também aos mistérios da vida espiritual. Não significa, portanto, nessa ideia, que o profeta faça predições, como pensavam os judeus da antiguidade. De acordo com as palavras de Jesus, analisando as palavras de Jesus, nós percebemos que ele nos adverte com relação a essas pessoas que aparentam ser enviadas, né, de Deus, porque falam, né, pregam, mas, no entanto, suas palavras não correspondem às suas ações, aos seus atos. Não vivenciam. E isso a gente vê em todos os setores da vida, né? Pessoas que discursam, pessoas que pregam, pessoas que falam, mas que não se colocam, por exemplo, dizendo: nós todos somos imperfeitos, necessitados. Não. Pregam como se estivessem ensinando, transmitindo o ensinamento como se já vivenciassem isso. E é essa a advertência do mestre. Ver a coerência entre as palavras e aquilo que está sendo executado, a maneira de ser daquela criatura, porque é necessário que haja uma sintonia. Por isso Jesus, ele fez a comparação com a árvore, né? Dizendo que a árvore é conhecida pelo fruto. O fruto caracteriza a espécie daquela planta, a espécie daquela árvore, né? E ele diz: não se pode, por exemplo, esperar colher frutos de um espinheiro, nem cachos de uva sobre os abrolhos, os arbustos, né? A palavra que ele usou foi essa. Quem esteja efetivamente engajado, mergulhado, vamos assim dizer, no serviço de elevada missão, não precisa ficar evidenciando o que é. Ela vai ser reconhecida, essa pessoa, por sua essência e pela sua vivência, pelos atos, pelas atitudes. Como a árvore se conhece pelos frutos. São as virtudes que aquela pessoa exemplifica, que vai dizer realmente o que ela é. E não as palavras decoradas, as palavras ali, aquela verbalização. E essa advertência de Jesus a gente vai encontrar em várias passagens do Evangelho. Então, o que é que a gente entende? O que é que a gente compreende? Que o verdadeiro profeta destaca-se pelas suas virtudes, pela sua grandeza de ações, pelos resultados positivos, benéficos da sua ação moral e espiritual que envolve as suas obras. São pessoas humildes, são pessoas modestas, muitas vezes não percebem a sua influência positiva ao seu redor, porque é algo espontâneo, é algo automático. Então as pessoas é que vão percebendo o que aquela pessoa é realmente. E a pessoa não se dá conta, né, dessa sua positividade, dessa sua influência positiva, né? Porque eles dizem
e fazem conforme aquilo que a sua essência possui. E a gente vê, meus irmãos, que esse tipo, de atitude é muito comum nos dias de hoje. Segmentos religiosos mais diversos, a gente encontra pessoas que profetizam, que demonstram um conhecimento verbal muito grande, mas no cotidiano está muito aquém do que deveria ser. Como não dizer o que dizer de algo parecido, de algo semelhante, quando a gente vê pelas ruas, cartazes, folders, panfletos de pessoas que prometem abrir o seu caminho, trazer o amor de volta, e nós muitas vezes caímos nessa armadilha, porque a nossa imaturidade, o nosso desconhecimento espiritual, a gente quer que alguém resolva as nossas questões. E a gente deveria perguntar, será que essas pessoas conseguem resolver as suas próprias questões, os seus próprios problemas? É a mesma coisa, por exemplo, nas campanhas políticas, em que a eloquência de muitos prometendo realizações maravilhosas, e que tudo não passa de uma falácia, É só aquele momento. Isso também ocorre quando existem as propagandas enganosas. Aquela propaganda que, por exemplo, no setor da saúde, se divulga atendimentos de última geração, medicamentos que são o avanço da ciência, e quando tudo não é verdadeiro. É uma falsa profecia, é uma falsa promessa. Imagine aquele que divulga um estabelecimento educacional, dizendo que oferece os mais modernos métodos, os mais conceituados profissionais, e quando a pessoa começa a frequentar aquele espaço, não é nada disso. Percebe que foram enganadas. Ou seja, são pessoas de uma facilidade muito grande, uma demagogia, de usar a palavra e até a sua própria energia, a sua força mental, para divulgar falsas promessas, iludindo, prejudicando o outro. Imagine que aquela pessoa que reencarna com a facilidade do raciocínio, com a facilidade da palavra, para ajudar os outros na instrução, no esclarecimento, e vai pelo outro caminho, por uma questão de ganância, por uma questão exatamente de tirar algum proveito dessas suas capacidades, Como essas pessoas se comprometem diante das leis divinas. Então, meus amigos, é por isso que Jesus nos adverte, sabendo da nossa natureza, a natureza humana, da nossa precariedade, das nossas imperfeições, das armadilhas que vamos encontrando no mundo afora, construídas pelo nosso próprio irmão, para que a gente não se afaste dos ensinamentos divinos. E por isso ele veio, para esclarecer, para instruir, para nos orientar com relação a tudo isso. Para que a gente não possa ficar iludidos, dependentes, às vezes de uma dependência muito grande daquilo que uma determinada pessoa pode dizer ou não. Isso é um perigo até com relação às casas espíritas. Às vezes tem aquele trabalhador simpático, de abordagem fácil,
e um certo conhecimento, e os nossos outros irmãos ficam condicionados a ficar perguntando se deve fazer isso, se deve fazer aquilo, o que é que você acha, se eu faço esse negócio ou não, que providência eu posso tomar. É uma dependência, é altamente pernicioso. Então Jesus diz, é necessário o conhecimento das virtudes, o conhecimento espiritual, as diretrizes que nos foram deixadas, né, por Jesus. Elas são diretrizes muito seguras, é a verdade que devemos seguir. E quando a gente fala no falso profeta, a gente não pode esquecer de uma realidade até mesmo perigosa, que é a questão do falso profeta no mundo espiritual. Por quê? Porque aquele que é um falso profeta, um falso, vamos assim dizer, instrutor, que aqui usou todas as suas possibilidades para influenciar negativamente os outros, para tirar proveito próprio, vai desencarnar. E no mundo espiritual vai continuar com essa mesma ação, porque a morte não transforma ninguém. Nós desencarnamos com as nossas potencialidades, com as virtudes já desenvolvidas, mas com as nossas imperfeições também. Então, o que é que isso nos diz? Que nós podemos nos defrontar com aqueles espíritos hipócritas, orgulhosos, pseudo-sábios, que viveram assim na Terra, e eles chegam nas reuniões se disfarçando, usando nomes veneráveis para espalhar suas ideias e com o sentido de atrapalhar mesmo o trabalho ali existente, às vezes colocando grupos com dificuldade de se relacionarem, gerando atrito entre as pessoas. A advertência nesse sentido que a espiritualidade nos faz é exatamente para que tenhamos muito cuidado. E Paulo, o apóstolo, diz: não acrediteis em todos os espíritos. Ele é muito claro quando ele diz isso, né? E isso faz com que os médiuns invigilantes passem a aceitar informações erradas, equivocadas, se fascinam com aquele modo de falar do espírito, de se expressar. Ele tem toda uma eloquência. Nós não podemos esquecer que tem espíritos obsessores, de mente forte, espíritos de muito conhecimento, mas que moralmente não se desenvolveram, se comprometeram, desencarnam e começam no mundo espiritual a exercer o mesmo tipo de ação junto aos desencarnados, que eles muitas vezes colhem para perto de si, desencarnados na sua mesma vibração, e passam a influenciar, chegando até os médiuns invigilantes, que nem sempre estudam, nem sempre analisam o teor daquela mensagem, daquela informação, porque eles não vão ter nenhum cuidado, o espírito, nenhum escrúpulo em estar ali enganando. Lembro de uma reunião fechada, o médium era um médium vidente, né, um médium auditivo, e começou a se emocionar porque estava chegando, Jesus estava chegando. E o dirigente, muito experiente e conectado, realmente sintonizado com o guia do trabalho, achou estranho e disse: Jesus descer até nós, assim,
Não que não possa, mas não havia sentido. Não, é ele ainda está, olha, ele ainda sangra, a coroa dele, que cena dolorosa. Minha irmã, Jesus ainda está esse tempo todo com não é a cruz, era a coroa de espinhos fincada na cabeça, sangrando, o sangue derramando em sua face. Minha irmã, preste atenção. Veja a luz que está ao redor desse espírito e perceba que a vibração não está muito boa. Era um espírito bem forte, inteligente, que plasmou aquele formato, né, a força mental. Mas não havia luz que saía dele, a luz espontânea. Era uma luz que envolvia só no exterior, a luz projetada pela sua mente. E a vibração, ninguém engana. A vibração não era boa, era uma vibração pesada. E diante desse argumento, o espírito, ele se contrariou, se aborreceu e a máscara caiu. Ele se mostrou tal qual era, um espírito de trevas, que queria chegar e ali dominar o trabalho, porque o trabalho era realizado exatamente para desfazer obsessões, para socorrer os espíritos obsessores que já estavam dando condição para serem socorridos, para serem resgatados. E ele, com aquele espírito que dominava, chefiava um grupo, estava se sentindo prejudicado pelos obsessores que estavam sendo doutrinados, que estavam sendo resgatados do seu domínio. Esse foi um dos exemplos que nós presenciamos ao longo da nossa experiência na casa espírita. Então, o falso profeta é esse indivíduo que lá no tempo da Judéia transitava ensinando, orando, profetizando, mas era como Jesus nos disse, sepulcros caiados. No mundo lógico que tem os profetas que foram extremamente relevantes, significativos, que prepararam inclusive a vinda de Jesus, que profetizaram com veemência, que transmitiram ensinamentos valiosos da espiritualidade, mas sempre existiram esse tipo de criatura e persiste até os dias de hoje em uma outra roupagem, em uma outra demonstração. E reforçando o que Paulo disse, ele diz: não acrediteis em todo espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porque entre os invisíveis também há os que se comprazem em iludir, se lhes depara ocasião, se encontra ocasião propícia para iludir. Então, a mensagem de hoje é uma mensagem que merece a nossa reflexão, nosso entendimento, a nossa compreensão diante das situações com as quais nós nos defrontamos nas mais variadas áreas do contexto humano. Então, meus amigos, fizemos aqui as nossas reflexões e agora vamos fazer as nossas vibrações, emitir um pensamento de saúde, de paz, de harmonia, de esperança. Senhor Deus, nosso Pai Criador,
Aqui rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento não só no Oriente Médio, onde o sofrimento se faz presente de uma forma tão dolorosa, de uma forma tão penosa, mas em todos os lugares onde as guerras ocorrem, os conflitos, as desarmonias, a ganância dirigindo as mentes humanas, a violência, por exemplo, no nosso país, em nossa periferia, ceifando vidas de inocentes, inclusive. Rogamos, ó Deus, assim, pelo entendimento, pela paz em nosso país, que os governantes procurem agir de uma forma que não seja voltada tão somente para seus interesses pessoais. Pelo fortalecimento da doutrina espírita em seus preceitos kardecianos e no Evangelho do Cristo. Pelo perdão, pela concórdia, junto daqueles que não sintonizam conosco. Rogamos, Senhor, pela cura, pela recuperação de familiares, parentes e amigos que se encontram em situações provacionais no campo da saúde. Por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Façamos agora um breve silêncio para que cada um possa apresentar suas rogativas específicas em prol de alguém que esteja em aflição, que esteja enfermo. Recebei, Senhor meu Deus, as rogativas aqui apresentadas e derramai vossas bênçãos sobre todos nós. E que a vossa graça venha nos fortalecer, renovar nossas forças e energias, para que possamos caminhar com sabedoria e lucidez na estrada da vida que a presente encarnação terrena nos reservou. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado e glorificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós, Senhor, o vosso reino de amor e sabedoria. Seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores com esquecimento de todo mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que reine a paz no entendimento e o amor na caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Até breve.